Olá, meu craque, tudo certo? O Esporte Clube Corinthians Paulista tem vivido dias bastante conturbados. O Conselho Deliberativo se reuniu no Parque São Jorge para decidir em votação sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. Como já havia acontecido em dezembro, a votação acabou cancelada minutos antes do início. As torcidas organizadas do Timão, que são contrárias ao impeachment, marcaram presença na entrada do clube para fazer pressão nos conselheiros e na saída deu a maior confusão. O Conselho do Corinthians suspende a votação do impeachment. A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que ia votar o impeachment do Augusto Melo, presidente, foi suspensa pela segunda vez ontem, em mais uma noite com clima quente e confusão nos bastidores. Teve batalhão de choque, a gente vai mostrar aí as imagens da chegada também, da galera, batalhão de choque, enfim, o negócio estava um clima de crise. E a Comissão de Ética e a Defesa do Presidente do Corinthians entraram em acordo para a suspensão da reunião. Na pré-votação da pauta do impeachment, tinha 126 votos a favor da continuidade da pauta, ou seja, para prosseguir o processo, e enquanto 114 foram contra. Agora uma terceira reunião vai ser marcada, ainda sem previsão de data. Bom, Arnaldo, o cenário é esse aí. Suspensa mais uma vez a votação do impeachment do Augusto Melo nervoso e tudo mais. Depois o Romeu Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, rebatendo. A Gaviões foi lá, entrou em ação e aí melou o negócio, não teve votação de novo. Vamos explicar um pouco para quem não acompanha a política do Corinthians, quem não é corintiano e tal. Porque, na verdade, esse quadro que a gente está descrevendo é um quadro comum. Um clube associativo funciona mais ou menos como a política brasileira, né? O regime é presidencialista e o presidente do conselho é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados, digamos assim, né? Que pode colocar a votação de impeachment para rolar depois de algumas denúncias e tudo mais. O Tirone gosta da minha frase, né? Que o impeachment, normalmente, ele é votado por uma questão técnica, por uma falta, por uma falha, mas a grande motivação e mobilização de um impeachment são as questões políticas, a quebra das alianças, né? A menor razão para o impeachment de qualquer governante é a questão técnica, é a falha técnica, e sim a perda do apoio político, né? Quando é o presidente do Brasil, por exemplo, é a perda do apoio no Congresso. O que aconteceu é que o Augusto Melo perdeu toda a sua base de apoio político interno no Corinthians, né? Por diversas situações, por questões inúmeras. E hoje ele não tem o apoio de grupos principais. Ele tem o apoio de um grupo muito importante, a maior torcida organizada do Brasil e do campo de futebol. Porque no campo, o Corinthians não perde uma partida em competições nacionais desde setembro. Então, quase 4 meses sem perder, unem o torcedor para a permanência do Augusto Melo. É nisso que ele se apega, né? O resultado do campo e o apoio da torcida. Se o campo estivesse ruim, se o Corinthians estivesse perdendo há 4 meses, a torcida estaria contra e o Augusto Melo já teria caído. Simples assim para o torcedor entender. Ninguém nem tá... a questão da vai de bet, ou outro desvio, ou conduta errada, isso é o que menos importa. O que está acontecendo é uma disputa política ferrenha no Corinthians. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem um poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara, sabe? Se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição, se candidata, como eu fiz, cara, e atropela todo mundo. Tem que parar com isso, cara. O Corinthians está numa situação agora favorável, a gente tem um planejamento muito bom, coisa que eu não via no Corinthians há muito tempo. Eu acho que está na hora desses caras pararem com isso, parar de ser tendenciosos, parar de querer... Sabe, todo mundo lá no clube sabe o que está acontecendo, as pessoas que estão articulando, as pessoas que estão por trás, tentando dar esse golpe para tomar a cadeira. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente. E se eles querem a cadeira, que vença democraticamente também, lá se candidata. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor para o Corinthians. E aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente, e aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Qual a justificativa que eles dão para o torcedor? A quebra de um planejamento que a gente vem fazendo que o Corinthians não tinha muito tempo. Quebrando
um projeto maravilhoso que tem tudo para daqui para frente o Corinthians sair dessa situação com um regime centralizado. Hoje nossos credores, nossos colaboradores sabem o dia que vão receber, de que forma vão receber, coisa que nunca houve no Corinthians. Então isso que eles querem? Essas pessoas que estão articulando isso. E por que tanta pressa de fazer isso? Por que não espera daqui 1 mês, 2 meses, possa ser que esse inquérito acaba? Não tem uma mancha, não tem nada, o Corinthians é vítima, já foi declarado isso. Essas pessoas querem o quê? Tomar na mão grande? Não vão tomar na mão grande não. A opinião pública está conosco, o clube social que vota está conosco. Então eles que se candidatem. Chega, está na hora deles darem um basta nisso. A gente sabe que eles não são corintianos, eles são lá pelo poder. Só isso que eles estão. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Tira a mão! Vagabundo! E aí, torcedor fiel, você é a favor ou contra o impeachment do presidente Augusto Melo? As torcidas organizadas estão pedindo provas das acusações feitas pela oposição. O Timão dentro de campo vive um bom momento, mas a questão política está complicada. O que você pensa de tudo isso? Queremos saber a sua opinião. Comente, curta o vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Sucesso, Deus abençoe. Valeu!